Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu senti uma vontade enorme no meu coração, aqui na sala da minha casa, de deixar uma palavra. E eu quero compartilhar com você essa palavra, para que você entenda o valor da oração. A minha Bíblia está aberta em 2 Crônicas, no capítulo 6, versículos 12, que diz assim: a oração de Salomão. E pôs-se em pé perante o altar, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento, de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura, e tinha posto no meio do pátio. E pôs-se em pé e ajoelhou-se na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus, e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem no céu, nem na terra, como tu, que guardas o conserto e a beneficência dos teus servos, que caminham perante ti de todo o seu coração. Aleluias! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quando nós entendemos que não há Deus semelhante ao nosso, que guarda a bondade e a beneficência daqueles que buscam e clamam pela sua face, logo nós entendemos que tudo que é preciso para o homem se achegar a Deus é só uma conversa franca, uma conversa sincera, uma conversa que vai fazer com que ele se aproxime mais de Deus. Para Salomão foi um marco. Ele tinha feito uma construção, ele foi separado por Deus para a construção e edificação do templo. Ele estava no auge da sua vida. Talvez você hoje não esteja no auge da sua vida. E nem por isso você vai deixar de orar, nem por isso você vai deixar de reconhecer quem Deus é. Porque, acima de tudo, nós não devemos servir a Deus ou nos achegarmos a Ele somente quando nós estivermos, no melhor das nossas vidas. Porque o melhor para mim, o melhor para você, pode não ser o melhor para o outro. Mas quando nós nos dedicamos a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, temos plena compreensão do nosso serviço e do servir na casa do Senhor, então nós fazemos com prazer. Talvez Salomão nunca pensou que ele seria um homem do qual, na sua casa, na sua geração, ele seria escolhido para suceder no lugar de seu pai Davi. O desejo não era de Salomão, o desejo era de Davi. Davi queria construir um templo para que o nome do Senhor fosse adorado. Mas Deus disse: opa, não é por aí. Não vai ser você, Davi. Mas eu vou levantar alguém na sua casa. E quem sabe Deus não levantou você. Quem sabe não é você que Deus tem chamado. Quem sabe não é você que Deus tem convocado. Quem sabe você não está em um momento em que muitos estão achando que é por causa dele, mas Deus está chamando você para fazer o que ele já tem determinado. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos que não há um Deus semelhante ao nosso, não há um outro Deus semelhante ao nosso. Um Deus que nos chama, nos habilita, nos capacita, nos convoca para as coisas sobrenaturais, coisas que nós não sequer imaginamos que podíamos fazer e passaremos a fazer pela vontade do Senhor. E quando isso acontece, você precisa se colocar diante do Senhor, como fez Salomão. Ele pôs-se diante do Senhor e ele começou a agradecer. Ele começou a dizer a Deus o quanto aquilo era gratificante para a sua vida. O quanto ele sentia prazer em exercer o tão grande ministério. Porque governar um palácio, irmão, não é como quem governa a sua própria casa. Não, a gente pode até achar que governar um palácio é como quem governa uma casa. Não. Não é mesmo.
nós sabemos que cada caso é um caso, cada coisa tem o seu lugar. Cada oportunidade que Deus nos dá é uma oportunidade única. É uma oportunidade ímpar nas nossas vidas, seja para governar um palácio, ou seja para governar uma casa. E nós não vemos, sabe, diante dos nossos olhos, as coisas como Deus vê. Deus vê além da nossa maturidade, Deus vê além da nossa compreensão, Deus vê além do intento do nosso coração. O que Ele nos chama para fazer é obedecer a sua vontade, é cumprir o chamado, é estabelecer a confiança plena em Deus. Pense que nesse tempo em que nós estamos vivendo de quarentena, de isolamento, né? De quarentena não, que já se passou mais de 40 dias, tudo isso já vai para mais de 100 dias. Então, nesse isolamento social que nós estamos vivendo, nessas restrições que nós estamos vivendo, ou nós aprendemos a nos relacionar com Deus, ou correremos o risco de sucumbir dentro de nós mesmos. E nos faz pensar também quando Deus colocou aquele casal ali, dentro do Jardim do Éden. Eles tinham um compromisso de ter um diálogo com o Senhor, com Deus, a cada final do dia. Sabe, nós não sabemos exatamente que horas, se às 15, se às 16, se às 17, se às 18 horas, porque eu creio que ali era um tempo de eternidade, onde o pecado não tinha entrado, onde a corrupção não tinha chegado, ali tudo era perfeito, mas havia um momento sagrado, um momento em que eles se encontravam ali para ter um diálogo, para ter uma conversa prazerosa, para estar ali em comunhão, sabe, falando. E eu penso assim, que o segredo do coração de Adão era conhecido por Deus, assim como o meu segredo, como o seu segredo também é conhecido pelo Senhor. Mas o que é que nós precisamos fazer? Sempre estar em oração, sempre estar buscando a face do Senhor, sempre estar contemplando, sabe, o belo no meio do caos. Sabe, a bonança, quando Jesus disse aos discípulos, ordenou que os ventos, tempestade, tudo ali, sabe, cessasse naquela passagem da tempestade, quando eles estavam no barco e se fez bonança, assim será. Sabe, nós vamos acordar em um belo dia e vamos ver que Deus já mudou toda a história. Vamos ver que a situação já é outra. Vamos ver que no meio de tudo isso, desse isolamento, dessa situação que nós estamos vivendo, Deus ele está cuidando de nós, Ele está estabelecendo comigo, com você, uma aliança de fidelidade, uma aliança de compromisso. Eu estou aqui simplesmente porque Deus me deu uma direção. Eu vejo que tem algumas pessoas, né, uma plateia de 3 pessoas maravilhosas. Ah, chegou mais uma. Pessoas que estão ouvindo essa palavra, sabe? Quem sabe você não está na mesma situação que eu me encontro nesse momento. Qual é a sua situação, pastora? O que é que está acontecendo com a senhora? Nada que Deus não esteja no controle. Agora sim, eu e você precisamos entender que quando Deus nos chama, tem a aprovação dEle. E se tem a aprovação dEle, não adianta o inimigo investir contra você. Porque quando você tem a aprovação de Deus, você segue a sua jornada, a sua caminhada, confiando plenamente nele. Salomão, ele não sabia como seria, como aconteceria. Mas ele se submeteu a tudo que Deus colocou nas mãos dele. E ele não sabia como fazer, e ele foi orar ao Senhor. E ele pediu sabedoria. Tudo que nós precisamos pedir a Deus é sabedoria, confiança, não temer. Ministério fala de ação, ministério fala de compromisso, ministério fala de trabalho. Até nas leis do nosso país, nós vemos lá que há um ministério do trabalho. E esse ministério é aquele que vai dar serviço. E no reino de Deus também é assim. Quando Deus lhe incumbe de uma tarefa, quando Ele
delega a você algo para fazer, ele está dizendo a você que você tem um ministério, que você tem um trabalho, que tem um governo que está acima de você, que você precisa desenvolver isso, confiando plenamente nele. E é justamente por isso que Salomão disse que não há Deus semelhante ao Deus de Israel. Não há Deus semelhante ao nosso Deus. O nosso Deus, ele é poderoso nos seus feitos, valente na batalha, sabe, guerreiro, sabe, aquele que nos faz triunfar no meio de tudo isso. A nossa irmã Ana Cláudia está dizendo que essa palavra foi para ela, pois ela tinha acabado de orar nesse instante. Amém, minha irmã. Louvado seja Deus. Essa palavra, ela alimenta meu coração, ela alimenta seu coração. Essa palavra vai trazer para mim e para você a certeza de que se nós somos chamados por Deus, nós precisamos nos colocar diante dele, apresentar as nossas vidas a ele e com coragem e convicção no coração continuar, sabe, prosseguindo na estrada. Não ficar pensando como vai ser, como eu vou sair dessa situação, de que forma eu vou fazer isso, porque você só pode fazer as coisas de acordo com o que Deus determinar. E Salomão pediu sabedoria. E todas as vezes que você se vê no meio de uma situação que você não sabe o que fazer, peça sabedoria. Peça sabedoria a Deus. Deus vai lhe dar sabedoria, Deus vai lhe dar entendimento. O próprio Deus vai colocar na sua boca as palavras certas para o momento certo, para o tempo certo. E a oração é a chave para tudo isso. Quando nós oramos, nós temos, sabe, a resposta de Deus, que sim ou que não. Se Ele te chamou, Ele te aprova. Se a vontade é dEle, Ele vai estar com você. Então fique em paz, descanse, confie nele, creia, persevere, esteja firme no seu propósito, blinde a sua mente, blinde as suas emoções, guarde o seu coração num lugar secreto, sabe? Se preserve diante de Deus. Isso vai passar, mas quando passar, como você vai estar? Nós estamos vivendo nessa situação, mas isso vai passar. Agora, quando passar, de que forma eu vou me encontrar? Eu vou me encontrar bem? Eu não vou estar bem? Como é que eu vou estar? Eu preciso estar bem, preciso estar confiante no Senhor. As revelações da palavra você já conhece, o que Deus tem para a sua vida você já sabe, mas vem aí uma enfermidade que é diferente do coronavírus. Uma enfermidade chamada a enfermidade da alma. A enfermidade do medo, que vai lotar os consultórios de psicólogos, vai lotar as clínicas de terapia, vai lotar os consultórios de psiquiatra. E eu não estou falando isso como se eu estivesse lançando uma maldição. Eu estou dizendo isso porque isso é uma estatística. As pessoas estão sendo assoladas, as pessoas estão vivendo em uma sobrecarga de trabalho, as pessoas estão andando com medo, as pessoas estão andando, sabe, sobressaltadas. Então, tudo isso mexe com o nosso emocional. Se a gente não procurar se tratar, se a gente não procurar orar, buscar a Deus, falar dessas coisas, como nós vamos cumprir o nosso ministério, como nós vamos cumprir tudo aquilo que Deus nos chamou para viver, como nós vamos decidir entre a mão direita e a mão esquerda se nós não tivermos equilíbrio emocional. Olha, o vírus, eles estão trabalhando para alcançar e fabricar uma vacina. E o que vai curar a alma do homem que está doente é só Deus. E se você não quer fazer parte da estatística, então você procura já buscar cura para a sua vida nesse tempo chamado hoje. Você precisa buscar orientação da parte de Deus, precisa buscar equilíbrio, precisa buscar força, precisa buscar discernimento e, acima de tudo, não guardar reservas de tristeza, de amargura, de medo, sabe, de espanto no seu coração. Você precisa estar confiando em Deus e se assegurando nele que, apesar de tudo isso, ele repousa dentro do seu barco, ele descansa na sua vida, ele está, sabe, trazendo para você o refrigério e ele é o centro de tudo que você precisa. Assim como Salomão orou e agradeceu a Deus
e diz que não havia um Deus semelhante ao Deus de Israel. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 14. Não há um Deus no céu nem na terra que guarde o conserto. Não há um Deus como o nosso. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Amém, amém? Deus abençoe Caroline Gonçalves, Rosimeire Couto, Ana Cláudia Deiró, Estela, que eu estou vendo ali. Aleluias. Eli, tudo bom, Eli? Cláudia, Deus te abençoe, Cláudia. Um beijo no coração. Sabe, foi só um momento aqui rapidinho que eu passei para dizer um alô. Um beijo no coração de vocês.